Capítulo 8. O menino super feliz e sociável. O menino de 6 anos corria debaixo das parreiras. Encantava-se com os cachos coloridos de uvas maduras. Esperto, com uma haste grande, tentava derrubar os bagos. Eles caíam e ele enchia a boca. Dos cantos dos lábios corria o sangue das uvas. De repente apareceu de supetão o dono da vinha, Senhor Mordecai, um homem de idade avançada com uma cara cerrada e raivosa. Pegou o menino em flagrante. Quem lhe deu ordem para derrubar os cachos? Eu pego você. O menino irreverente desafiou o idoso. Então venha me pegar, e deu risadas. Mordecai ficou perturbado. Não teve dúvida, saiu correndo atrás dele. O garoto de repente parou. Parecia que queria ser pego. E quando o dono da vinha estava prestes a alcançá-lo, começou a correr novamente. Depois virou de frente e deu um baile no idoso, que ficou mais furioso ainda. Eu pego você e arranco a sua pele. Você não aguenta correr, zombou o garoto atrevido. Mordecai era alto, tinha pernas longas, mas o peso da idade chegara. Estava ofegante. Fingiu que não estava passando bem. O menino se aproximou e o velho tentou agarrá-lo, mas o garoto escapou de novo. Corria muito, mas eis que tropeçou num pedaço de madeira. Levou um grande tombo. Mordecai pulou em cima dele. O garoto, esperneando, gritava: Não, não, não me bata! Mas Mordecai não se importava com seus clamores. Agora você me paga, falava em alto e bom som o dono da vinha. De repente, o menino começou a dar gargalhadas. Na verdade, Mordecai não batia nele, fazia-lhe cócegas. Então o menino empurrou o dono da vinha, que se deixou cair, e partiu para cima dele. Fazia-lhe cócegas também. Pareciam 2 palhaços felizes da vida. O velho e o menino eram 2 grandes amigos. O menino era Jesus. Mordecai olhou para aquele garoto de 6 anos, que quase todos os dias o animava diante das intempéries da vida, e lhe disse: Menino, eu te amo. Você me alegra mais do que os meus filhos. Eu também te amo, seu Mordecai. Eu não tenho avô, mas você é o melhor avô do mundo. O idoso beijou suavemente seu neto postiço na testa. De repente, Maria chegou. Vendo o menino em cima da barriga do dono da vinha, gritou: O que você está fazendo, meu filho? Machucando seu Mordecai? Não se preocupe, Maria. Esse menino foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ninguém me faz pensar, me motiva e me faz sorrir como ele. Maria parou para pensar em seu garoto. De fato, seu filho era surpreendente. Por onde ele passava, era impossível não notar sua sensibilidade, suas tiradas, seu bom humor, sua generosidade. O menino era um colecionador de amigos, uma usina de sorrisos. Seu Mordecai é um avô incrível. Suas uvas são as mais doces de Nazaré. Também não pago nada, brincou o pequeno Jesus. Esperto, hein? Disse Mordecai. Em seguida se levantou e, fitando Maria, disse-lhe com os olhos úmidos: Muitos idosos são descartados pelos filhos. Raramente meus 3 filhos me visitam, me ajudam ou procuro saber se estou vivo. O menino Jesus, vendo a tristeza do velho, deu um abraço nas pernas dele e lhe disse: Eu me preocupo com o Senhor, vou ajudar a colher toda essa uva. Mordecai se abaixou e com sacrifício pegou-o no colo. O menino desarrumou o cabelo dele. Filho, não desarrume o cabelo de seu Mordecai. Mas ele gosta, mamãe. Gosto mesmo. Venha, mamãe, sente-se ao nosso lado, disse Jesus, apontando um pequeno banco no meio do parreiral. Seu Mordecai vai nos ensinar a fazer a videira dar muitos frutos. Depois de se sentarem, o sábio idoso então passou a lhe ensinar. Veja, a espinha da videira, o galho central, ela tem suas costelas que são seus galhos.
Você pega uma faca e corta os galhos que saem da espinha da parreira. Corta tudo? Perguntou o menino curioso. Não, deixa sempre 3 ou 4 borbulhas em cada ramo. Mas por que a videira passa a dar mais frutos depois de cortada? Perguntou o menino Jesus. Mordecai, como viticultor, comentou: a seiva deixa de ir para os galhos cortados e passa a nutrir os pequenos tocos que ficaram, sobretudo as borbulhas que restaram. Além disso, a dor da videira cortada é muito grande. Achando que poderá morrer, as borbulhas explodem, renovando seus ramos para a vida continuar. Cada novo ramo traz seus cachos. Legal, falou Jesus, esfregando as mãos na cabeça, cujos cabelos eram levemente compridos. Cortar dói muito, mas é importante. É assim que é a vida, mamãe? Indagou de Maria, provocando-a. O menino Jesus parecia um maestro coordenando os instrumentos, extraindo o conhecimento deles. Era um gênio da emoção. A mãe, animada, abriu o leque de sua mente e lhe disse: ao sermos cortados pela vida, podemos ganhar mais experiência e produzir mais frutos. O menino sorriu. Do que está rindo, meu filho? Perguntou Maria confusa. Não vá me dizer que já sabia disso. Mordecai também ficava perplexo com as reações do menino Jesus. Ele tirava muitas conclusões fascinantes de coisas simples. Toda vez que lhe ensinava alguma coisa, ele era tão rápido em seu raciocínio que dava a impressão de já conhecer os ensinamentos. Ora, ele se comportava como um sedento aluno, ora como um pequeno mestre. Depois Jesus questionou: quando a vida nos corta, que frutos podemos dar? Maria olhou para Mordecai e, depois de suspirar, falou: alegria, paciência, amor, humildade. Você sabe disso, filho? Perguntou ela, curiosa. Meu mestre, seu Mordecai tem me ensinado essas coisas, disse ele, piscando para o idoso. Ah, sim, eu ensino algo a esse menino todos os dias, falou Mordecai, também piscando para o garoto com um suave sorriso no rosto. E brincando acrescentou: mas ele é duro de aprender. Porém, de vez em quando, esse menino me ensina também. E mexeu agora com os cabelos do pequeno e fascinante menino de 6 anos. Logo após dizer essas palavras, Mordecai sentiu uma forte dor no peito. Começou a ficar com o rosto avermelhado, seu tórax vibrava, sentiu faltar o ar. Uma sensação de desmaio, parecia estar tendo um infarto. Ai, que dor! O menino começou a ficar preocupado. Seu Mordecai, o que está acontecendo? Está queimando o meu peito, disse ele com dificuldade. Ah, meu Deus! Vamos tirá-lo daqui, sugeriu Maria desesperada. A mãe e o menino começaram a arrastá-lo para debaixo das parreiras, mas ele era muito pesado. Vai procurar ajuda, mamãe. Eu fico com seu Mordecai, falou o menino que amava o idoso. Não, meu filho, eu fico com ele, respondeu Maria. É melhor você ir. As pessoas vão ouvir você, orientou o menino Jesus, mostrando autocontrole incomum, ainda mais para sua idade. Maria deixou seu filho por instantes e foi gritando procurar ajuda. Enquanto isso, o menino apoiou a cabeça de Mordecai em seu colo e começou a cantar para ele uma belíssima canção, desconhecida do idoso. A letra falava: não há noite a que não suceda o amanhecer, não há inverno que não anuncie a primavera, não há lágrimas que não se convertam em tranquilidade. Os galhos da videira que sofrem produzem os melhores frutos. Parecia que ele havia composto a música naquele momento. Observando a canção e a tranquilidade do menino, o velho foi, aos poucos, se acalmando até fechar os olhos. Minutos depois, Maria, José e mais 2 homens chegaram apressados. Mordecai estava de olhos fechados, imóvel, parecia que o pior tinha acontecido.
O ambiente estava calmo e, para espanto de todos, Jesus continuava a cantar. Parecia estar em outro mundo. O velho parece estar morto, mas esse menino deveria estar chorando, não cantando, cochichou um dos homens ao ouvido do outro. Será que ele tem problemas de cabeça? De repente, o menino interrompeu a música e lhe disse: Acalmem-se, seu Mordecai só está dormindo. José, ansioso, colocou a mão no peito do idoso para sentir seu coração pulsar. De fato, ainda batia. Eis que Mordecai acordou, e em vez de estar angustiado ou reclamar da dor, rapidamente se levantou e se mostrou animadíssimo para voltar à lida no campo. Quem vai me ajudar a colher uvas? Quero fazer o melhor vinho com esta casta. Maria, José e os dois homens entreolharam-se sem entender nada. Eu quero ajudar, bradou Jesus super alegre. E vendo a disposição do idoso e a alegria contagiante do menino, todos começaram a ajudá-los. No meio da colheita, já cansado, José pegou seu filho, rolou com ele na relva que havia debaixo da parreira e começaram a brincar. Pai e filho eram dois amigos. O carpinteiro não tinha dinheiro para comprar presentes para o filho, mas dava o melhor de todos os presentes, algo que milhões de pais se recusam a dar. Ele mesmo, seu tempo, seu bom humor, o capital da sua história de vida. Vocês vão se sujar, reclamou Maria. Qual o problema, Maria? Indagou José. O menino, mais uma vez surpreendendo, foi mais longe. O que vale mais, mamãe? Manter a roupa limpa ou ser feliz? Haverá um tempo em que as crianças não sujarão mais as roupas, não terão mais infância, disse o menino para o assombro de todos. E esse tempo chegou. Na era digital, nunca as crianças tiveram roupas tão limpas, mas, ao mesmo tempo, nunca sua emoção esteve tão suja por sofrimentos, por antecipação, autopunição, preocupações desnecessárias, ruminação de mágoas. Estamos na era da ansiedade e dos prazeres rápidos e superficiais. Maria mais uma vez ficou pensativa sobre seu filho. O menino começou a correr atrás dela, atirava-lhe alguns bagos de uva que estavam pelo chão. Ela tentou escapar, mas o menino a alcançou, abraçava-a, beijava e lhe fazia cócegas. Ela morria de rir. Não perturbe sua mãe, disse José, correndo atrás deles. Era uma família feliz. Não tinham muito, mas tinham tudo. Sabiam que um dia o mundo poderia desabar sobre eles, mas não infectavam o presente com o medo do futuro. Mordecai ficou encantado ao observá-los. Vamos trabalhar, bradou no meio do parreiral. Em seguida, retornaram para colher os cachos. O menino estimulava todos a cantarem. Era uma festa. Felizes, colhiam as uvas, enchiam os cestos e os depositavam num pequeno lagar. Algo interessante aconteceu. Ao ver o lagar quase cheio, o menino perguntou a Mordecai se podia pisar as uvas para colocar seu suco para fermentar. O amigo idoso permitiu. Finalmente, Jesus participaria da produção de vinhos. Depois de se banhar, pisava aqui e acolá. Enquanto pisava, cantava, e de vez em quando jogava bagos para cima para pegá-los com a boca. Era alegríssimo. Seus ossos e músculos cresciam, sua inteligência encorpava. Revelando uma fome incontida de sabedoria, perguntou à mãe: Qual a lição, mamãe? Disse ele sem parar de pisar os cachos. Lição? Sim, qual a lição que tiramos ao pisar as uvas? Quando somos espremidos pela vida, podemos produzir o melhor de nós, falou Maria com serenidade. Não tenha medo de ser machucado pela vida, filho, completou o pai. Eu sei, papai, das minhas feridas sai o melhor vinho, concluiu o menino. E feliz da vida deu um grito. Eba! Faremos o melhor vinho! Era uma das crianças mais alegres
desta sinuosa existência. Em seguida, cantou mais uma música extraída dessa história. Se não pisar as uvas, vinho não verterá. Se não esmagar a azeitona, azeite não produzirá. Quem usa sua dor se torna mais forte depois do temor. Seus pais desconheciam a canção. Esse menino é demais, fico pensando o que vai ser dele, falou seu Mordecai. E olhando para Maria e José, disse: felizes os seios que o amamentaram e o pai que o carregou nos braços. De repente, Sofia despertou do seu sono. Tinha um sorriso estampado no rosto. Sentou-se na cama em estado de êxtase. Não podia acreditar. Estava quase sem fôlego. Percebeu que mais uma vez sonhara com a história da formação da personalidade do menino Jesus. Levantou-se e foi tomar um copo de água. Eram 2 da madrugada, mas estava tão eufórica que teve uma vontade irresistível de ligar para Marco Polo. Marco Polo, desculpe acordar você. Não se preocupe, ainda estou acordado. A mente que estou estudando está me tirando o sono. Brincou, embora tivesse uma dose de verdade em sua fala. Mas o que foi, Sofia? Sonhei com o menino Jesus novamente. Foi incrível. Ele contou o sonho. Interessante, interessante, disse ele. Centenas de milhões de pessoas festejam o Natal. Se apenas parte dessa história for real, a criança mais comemorada do mundo é a menos conhecida pelos que o admiram. Nunca vi um menino tão feliz, tão alegre, tão comunicativo, afirmou Sofia. Eu sei que era um sonho, mas o que é estranho é que meus sonhos nunca foram tão produtivos. Maria e José ensinavam o menino por metáforas, e o menino tinha deleite em aprender. Era um especialista em usar o pensamento antidialético imaginário. Provocava todos a pensar. Não dava para saber quem era o mestre, ele ou os adultos. Marco Polo estava surpreso com a criatividade de Sofia. Em seguida, ela acrescentou algo mais estranho ainda. O que é perturbador é que não entendo nada de podas de videiras. Nunca estive numa vinha. Nunca vi ninguém podando seus galhos. Mas Mordecai, um homem idoso, um dos personagens do meu sonho, ensinava o menino como cortar os galhos. Na minha infância, meus pais tinham um sítio que tinha parreiras. Entendo um pouco de poda de videira. O que esse personagem ensinava? Ela explicou os detalhes. Marco Polo ficou impressionado. Existem vários tipos de poda, mas é estranho que esse tipo faça sentido. Será que é melhor não especular na área da espiritualidade, Sofia? Disse Marco Polo, voltando-se para a ciência. Nossa mente é de uma inventividade surpreendente. Os sonhos são produzidos pelo pensamento antidialético. É através dele que construímos personagens, ambientes e situações, mas infelizmente não usamos de forma produtiva no estado de vigília. Como assim? Indagou Sofia. Sofrer pelo futuro ou remoer frustrações, por exemplo, não são frutos do pensamento dialético, lógico, mas do pensamento antidialético, imaginário. Mas essa construção, embora complexa e criativa, esgota o cérebro, asfixia a saúde emocional, afirmou o pesquisador da mente humana. A psiquiatra ficou surpresa com essa abordagem. Pensativa, indagou. Quer dizer que o pensamento antidialético não pode ser abortado? Se não o usarmos construtivamente, nós o usaremos de forma destrutiva? Exato. É impossível silenciar o imaginário humano. Se ele não for treinado, educado para inventar, reinventar, ser resiliente, ousar, será usado para nos punir, criar nossos monstros, fomentar nossos medos. Infelizmente, a educação clássica usa esse tipo de pensamento de maneira inadequada. Aprendi mais alguns fenômenos esta madrugada, assegurou ela.
mas me dê um exemplo prático de como a escola asfixia o pensamento imaginário. As crianças perguntam muito ou pouco antes de entrar na escola? Questionou Marco Polo. Muito. E depois da escola, com o decorrer dos anos? Pouco. Interessante, não tinha observado isso. As perguntas têm como fonte primária o pensamento imaginário antidialético. Quando as crianças entram na escola, o ensino clássico, pouco a pouco, sufoca o pensamento antidialético e irriga excessivamente o pensamento lógico, o que bloqueia a curiosidade, a sede de perguntar e o deleite em aprender. O resultado? Um atraso enorme na evolução da humanidade, uma formação coletiva e atroz de repetidores de informações. Raros se tornam pensadores, como se vê, aliás, nas teses de mestrado e doutorado. Estou chocada. Não se ensina através de metáforas, nem se transfere o capital das experiências, tal como Jesus em meu sonho. Nunca pensei que o sistema educacional mundial estivesse asfixiando a evolução da humanidade, falou a psiquiatra emocionada. Nunca imaginei que uma madrugada em Jerusalém, depois de um sonho fascinante, eu choraria pela família humana. Preciso dormir, Marco Polo. Preciso pensar. Infelizmente, a humanidade havia tomado o caminho errado. As duas grandes equações psicológicas que angustiavam Marco Polo denunciavam isso. Os presídios se multiplicavam nas sociedades. O uso de antidepressivos e de ansiolíticos também. Marco Polo, o Indiana Jones das ciências humanas, explorava os fenômenos que estavam esgotando os recursos naturais do mais delicado de todos os planetas, a mente humana.